Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa live a gente vai te mostrar como crescer sem desmoronar. Preparando as coisas aqui. A Rosana já tá a caminho. Deixa eu pôr esse... Prontinho. Vamos iniciar aqui. Olha a Rosana por ali chegando. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Deixa eu aprovar aqui a Rosana na live. Perfeito, pessoal. Já aprovei aqui, ela deve estar entrando em breve. E aí, Socorro, e aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Prontos para crescer sem desmoronar? Vamos nessa, né? Essa é uma live muito especial, inclusive, né? Eu participei do workshop da Rosana há alguns dias atrás. E eu percebi que muitas das coisas que eu estou fazendo ultimamente, né, elas estão atrapalhando o crescimento do negócio. A venda da excelente, graças a Deus. Trazer novos clientes não é um problema de forma alguma, mas o problema é o que você faz com esses clientes e também é basicamente outras coisas, como por exemplo, o financeiro, entre outras coisas que você, como empreendedor, precisa estar organizando. Acho que ela está tendo um probleminha para entrar. Deixa eu aceitar de novo. Entrar no ao vivo. O ao vivo, ultimamente, pessoal, para lives, ele está um pouco bugado. Às vezes a pessoa não consegue entrar, o convidado. Mas se for o caso dela não conseguir, a gente tenta de novo aqui, até dar certo. Vou convidar ela aqui por cima. Ah, não foi. Eu vou cancelar e vou convidar ela agora. Ah, foi? Acho que ela entrou. E aí, minha amiga? Entrou, Não tô... conseguiu, né? Boa noite, não estou vendo nada. Ah, já sei Ah, o que que tá ao contrário. está ao contrário. Ó, Agora sim. E aí, e aí, pessoal, a CG, a galera da mentoria, todo mundo aqui reunido. Mentoria Semente em peso aí, hein? que Obrigado pela coisa. participação. Ó, quem quiser o material, já deixa um comentário. Que você vai receber automaticamente, tá bom? Qualquer comentário, tá bom? Maravilha. Aí você vai receber um material de apoio excelente, que foi inclusive o material que a Rosana usou no nosso workshop, não foi, Rosana? Aquele workshop incrível. Ah, não? É não esse material, não? Esse é especial, esse é só para live. Ah, esse é só pra lá. Olha só que privilégio, hein? Ah, menino, gostei. E Estamos a Rosana é fera, minha gente. Pra quem não sabe, recentemente eu comprei a mentoria da Rosana. Eu tô maravilhado. Tô doido para começar o nosso primeiro encontro. Depois aí me fala também quando é que vai ter. E, inclusive, minha gente, teve uma honra incrível agora. Recebi a Rosana também na minha mentoria. Olha só que maravilha. Ah, bem, estamos, como é, gente? Mentorando simultaneamente. Pedro, é normal eu não te ver? como? É normal eu não te ver? Eu não estou te vendo. Ah, não, tá me vendo não? Ah, que pena, minha amiga. Aconteceu isso comigo recentemente. Eu Ué, fiquei na live inteira e não vi a pessoa da live, a pessoa que estava comigo na live. Aí, passei, passei a live inteira falando com ele no escuro. Aí ele me via, eu tô te vendo bem, tá perfeita a tua imagem aqui, mas eu não tô, mas infelizmente tu não tá conseguindo me ver, né? Ai, ai. Mas o áudio tá legal, tá conseguindo ouvir bem? Vocês estão vendo, pessoal? A gente? Sérgio falou que está vendo normalmente, então deve Bom, ser, né? Um é, anfitrião está convidado e vice-versa. Que loucura. minha amiga, o Instagram parece que ele tá boicotando as lives, porque o alcance das lives tá menor, e além disso, ele tá com esses bugs. Ele parece que quer acabar com as lives do jeito que vai. A gente não vai deixar. Ah, aí não pode, né? Desse jeito a gente vai pra rede vizinha. Não pode, não. Não é não? Mas vamos começar. Eu quero ver aí, Rosana. E aí, Rosana, como é que a gente faz para crescer sem desmoronar? Minha amiga, aquele workshop foi sensacional. Eu nunca tinha. Engraçado, o que é mais engraçado, Rosana, que eu sou administrador de empresas, né? Na teoria, né? Eu terminei, eu me graduei acho que em 2017, 18, alguma coisa assim. Aí, assim, eu, principalmente para o meu negócio, né? Que eu tinha uma loja online, a SP Shop, a gente vendeu para todo o Brasil. Nossa, era um negócio excelente. A gente não parava, era o dia todo, numa correria enorme. Aí, infelizmente, durante a pandemia, não deu bom. A gente acabou perdendo nosso negócio. E eu tive que começar do zero, né? A gente teve que recomeçar. A gente Uhum. começou a investir. Olha, minha amiga, foi uma situação que só Deus mesmo, porque a gente não para, não, super qualificados os dois.
os dois Uhum. graduados, pós-graduados, tentando arrumar alguma coisa para ganhar dinheiro, investir. Graças a Deus, assim, o bom é que eu tinha uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência, inclusive, sustentou a gente por um ano. Eu Uhum. tinha investimento em ações, tinha investimento em moedas digitais, e tudo isso foi se exaurindo. A gente tentou investir em várias e várias coisas. Queria ter conhecido o Flávio nessa época, né, Flávio? O Flávio aí inclusive, nosso novo colega aqui na mentoria. O Né? cara é fera. O cara é o fera dos perfumes, minha gente. Ele é incrível. Depois ele dá um oi lá no grupo, fala um pouco sobre você, meu amigo. O trabalho dele é incrível. Porque, nossa, o cara é o número um da empresa. Inclusive, vou ter a honra de dar uma aula para a equipe dele inteira. Estou muito animado com isso. Estou só aguardando aqui. A gente está colocando ainda as coisas em ação, mas vai ser incrível. Estou muito animado com esse novo projeto. Aí, Nossa, enfim, eu estou é, vendo, Pedro, ó, que nós somos colegas e parceiros também, né? E eu acho que muitas outras parcerias vão surgir aí agora, né? com Nessa mentoria. certeza. Nossa, a mentoria tem gente muito boa lá, tem muita gente que só precisa ser descoberta, só precisa de um pulinho aqui para crescer, porque são profissionais incríveis, mas que muitas vezes estão precisando se posicionar melhor no Instagram. Então, a mentoria é um lugar onde vocês vão crescer absurdamente. Vocês não espere, aguardem, porque o que eu vou fazer, o que eu vou entregar ali vai ser de outro nível. Mas, enfim, aí, sim, deixa eu só dar um finalizado aqui na minha história para você brilhar aqui, né? Aí, vê só. Aí foi que doideira, né? Eu investi é, pronto, investi em lançamentos para para poder fazer lançamento de cursos. O povo pegava e desistia. Aí, eu ia investir no. Vê só que loucura. Eu ia investir em tráfego junto com a pessoa, eu ia estruturar junto com a pessoa e mais um parceiro especialista em copy. Uhum. E a gente estava lá pronto para fazer. A pessoa desistia e se repetiu 3 vezes. Aí eu disse: não, eu já cansei, não vou fazer mais lançamento. Aí eu ficava pedindo a Deus: Senhor, meu Deus, eu queria tanto, eu tenho um conhecimento que eu pudesse transformar em um curso para vender, para não precisar depender de ninguém, né? Aí isso foi passando, comecei a estudar desenvolvimento pessoal, aí vi que era uma coisa que eu gostava muito, aí eu pensei: vou fazer meu curso, agora chegou a hora, né? Aí, beleza, comprei um curso de tráfego pago para divulgar meus produtos. Aí, nesse curso, me chamaram para trabalhar na agência, onde eu passei 3 anos, inclusive, ajudando tanta gente. Foram mais de 30 mil atendimentos ajudando pessoas nesses 3 anos. Acredita? Doideira, né? E assim, foi um lugar incrível para eu poder trabalhar e levar o meu conhecimento. Foi muito bom, né? Isso. Aí, assim, me ajudou demais e ajudei muita gente nesse período. Só que, assim, sabe o que acontecia, Rosana? Eu Uhum. ficava inseguro, eu não confiava no meu trabalho, aquela síndrome do impostor, né? Inclusive, então, assim, eu não acreditava no meu trabalho, apesar de ter ajudado tanta gente a crescer. Aí depois apareceu uma mentorada para mim, clientes caíram no meu colo, Deus ia mandando, né? E assim, aí, mesmo assim, ajudando esse pessoal, ainda eu duvidava do meu trabalho. Por isso que demorou tanto para me posicionar. Porque realmente eu chegava naquele momento, começava a gravar, começava a aparecer, mas vinha acontecendo coisas que me derrubavam e eu voltava a estacar zero. Então, assim, esses últimos anos foram anos de que eu subia um pouquinho e caía de novo. Ficava nessa ida e volta. Enquanto isso, eu estava ajudando um monte de gente, né? Mas, graças a Deus, assim, isso me deu muita sabedoria e experiência, né? E eu não vou deixar isso acontecer de novo. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo agora. E agora, vou crescer sem desmoronar. É isso aí. Vamos nessa. Mas e aí, Rosana? Que a gente... Me fala aí. O que você recomenda nessa jornada pra gente aqui que tá por aqui? Tá, ok. Deixa eu só me apresentar rapidinho. Ah, vai nessa, fica à vontade. Pessoal, então, eu sou Rosana Brito. Hoje eu sou empreendedora digital, mentora e consultora de negócios, mas tenho uma carreira bem anterior a isso. Eu sou administradora, especialista em mestre em gestão, passei 23 anos na gestão de organizações, ajudando negócios a crescerem, e desses 23 anos, em paralelo, 20 anos foi em sala de aula de graduação. Então, eu sou muito apaixonada por essa questão de compartilhar conhecimento e ajudei mais de. Olha, acho que eu não vou falar em nem quantidade, mas foi uma infinidade de líderes nas mais variadas áreas do conhecimento. E assim, eu conheci Pedro nesse momento que ele falou que trabalhava com agência, ajudando, e ele era assim super diferenciado naquela equipe ali. E a gente começou a fazer essa amizade, essa parceria. Mas antes de entrar nesses detalhes, só finalizando aqui.
Hoje em dia, eu apenas estou empreendendo. Eu pedi afastamento da faculdade, que eu amo de paixão. Pedi afastamento vai fazer 2 anos, mas eu tô com um pezinho lá, outro aqui, a gente faz parceria. Então é muito legal quando você passa por um lugar e não fecha a porta. Amém, verdade. Não é? E aí, dentro do que Pedro estava falando, quando ele falou da história dele, eu comecei a avaliar, né? Porque, assim, a pandemia não serve nem de parâmetro, porque foi um período muito atípico. Mas se a gente parar para avaliar o que Pedro falou, foi a grande realidade da maioria dos empresários no país. É uma adaptação muito grande, é tudo muito novo, você não sabe exatamente em que terreno está pisando. Pedro já era um super profissional na área do marketing, como ele falou, tinha um sócio também extremamente capacitado, sabiam divulgar. E aí a gente vê que a falha estava por trás. Vamos começar a falar o seguinte, ó, vendas é palco, é onde você aparece e brilha. Mas para que esse espetáculo aconteça, a gente precisa de um backstage. A gente precisa de um bastidor muito bem organizado. E aí, então, entra essa parceria que nós dois fizemos aqui. Pedro é esse profissional que coloca as luzes ali no palco para a gente vender. E eu sou a profissional que ajuda empresários a fazerem uma estrutura que tem a ver com finanças, que tem a ver com processos, com padronização, para que a qualidade da sua entrega não fique, ó, subindo e descendo como uma montanha russa. Porque quando a qualidade oscila, o cliente desaparece. Não é assim? Deixa eu ver todo mundo aqui falando. Não é, gente? É assim, olha, Socorro falando, teve nada. Eu acredito. E é isso aí. A gente vive num país que é conhecido mundialmente por ser um país onde o empreendedorismo acontece muito mais pela necessidade do que pela oportunidade. Mas independente de como a gente começa, a questão da importância da estrutura é a mesma para todo tipo de negócio, independente do tamanho, independente da área. Eu sei que eu já falei aqui do financeiro, falei a questão de processos e a questão da equipe. Às vezes você tem uma, duas pessoas trabalhando com você, ou você trabalha sozinha. Mas mesmo quem trabalha só, precisa entender que a gente trabalha com parcerias. Pedro já é meu parceiro aí, é a pessoa que me salvava em alguns momentos, quando eu precisava de alguma orientação nas campanhas. Assim como eu servia também de apoio e de suporte para várias outras pessoas. Então, a gente não precisa carregar tudo nas costas. Quando a gente fala de equipe, pode ser um parceiro, um fornecedor, mas tudo precisa andar muito bem alinhado. Todo mundo de mãos dadas. Outra Verdade. coisa, não é, Pedro? Outra coisa de extrema importância é quando você tem uma comunicação muito alinhada com a audiência. Eu sei que Pedro trabalha profundamente a questão do perfil do cliente, para que Pedro consiga acertar e fazer com que o nosso negócio chegue até quem a gente deseja. Antes, como empresários, a gente tem que ter uma proposta muito forte, porque Pedro sozinho não vai fazer milagre. Tá vendo como um negócio ele é composto de várias partes que se uma delas estiver enfraquecida, o nosso negócio pode desmoronar. Eu sempre gostei de falar de negócio como se fosse o corpo humano. Uma parte vai dependendo da outra. Então, a gente precisa, antes de mais nada, fazer um diagnóstico. Não ter medo de olhar para dentro, não ter medo de se autoavaliar, avaliar a sua capacidade. Eu estou em período de crescimento, será que já é a hora de escalar? Ou será que eu preciso organizar alguma coisa antes de fazer esse boom acontecer? Sabe por que que eu falo isso, gente? Pedro, eu estou sentindo que eu estou disparada aqui, viu? Eu estou tão animada, estou tão feliz de participar dessa live, que parece que deu play aqui e ninguém dá pausa. Eu posso continuar se você quer falar alguma coisa. Não, fica à vontade, eu tô gostando aqui, eu tô como ouvinte agora, vai nessa. Então tá certo. Se eu falar que eu esqueci o que eu ia falar, eu tenho dúvidas, viu? Ah, Sérgio está falando que está nesse momento. Olha, deixa eu tentar retomar, viu, Sérgio? Que eu não disse, Ao eu vivo me é assim, animo. ao vivo é assim, galera. Live assim, ao vivo é desse jeito, né? Não Na é, sala de amiga?
vai se empolgando quando a gente ama falar daquilo que a gente faz todo dia. Então, É quando a verdade. gente em crescer, a gente precisa fazer esse autodiagnóstico, como eu estava falando para vocês, e encarar de frente que, embora a gente seja bom em muita coisa, a gente precisa também, né, se certificar que todas as engrenagens ali do nosso negócio estão funcionando direitinho. E por que que isso é importante? Quando eu tento escalar minhas vendas e eu não tenho uma capacidade produtiva adequada, eu vou gerar uma demanda muito grande. Pedro vai trabalhar feito louco aí, o tráfego, vai fazer as vendas explodirem. E onde é que eu coloco a minha cara enquanto empresária? Se eu não tiver capacidade de entrega, eu vou gerar um cliente insatisfeito, eu vou perder credibilidade na minha marca e eu posso ficar queimada de uma maneira até irreversível. Essa é uma situação. Verdade. Agora, não é, Pedro? Então, a gente pode falar a respeito também de capacidade, aliás, peraí, recursos. Quais são os recursos que um negócio tem que ter se ele quiser acontecer da melhor forma possível? Não estou falando só de máquinas e equipamentos. Eu estou falando de conhecimento, eu estou falando de bom relacionamento, eu estou falando que tudo ao nosso redor conta. Um Verdade. negócio não é uma partezinha sozinha em órbita, não. O nosso negócio ele sofre influências muito grandes no ambiente externo, assim como no interno. Se eu falo em estrutura, eu falo do negócio, eu estou falando da parte de dentro. E não dá para existir um negócio que, de fato, aconteça uma entrega fantástica para o nosso cliente. A moto está passando aqui. Dá para ter Inclusive, essa entrega de excelência se a gente não tem essas partes todas fortalecidas. E será que dá para a gente ter tudo forte ao mesmo tempo? Na realidade, o dia a dia de um empresário, a gente sabe que muitas vezes a gente está matando leão por vez. E não é que vai mudar, não, né, Pedro? Não é que vai mudar, não. A grande questão a é que a gente metralhadora, né? Que a gente, em vez de lutar com espada, a gente vai usar a metralhadora, né? A questão é essa. adorei. É desse jeito. Então, o dia a dia é desafiador. Mas se a gente para se autoavaliar e fiscalizar o ambiente, de olhar com um olhar estratégico, a gente consegue se afinar direitinho. E aí, então, o nosso grande parceiro Pedro aqui é exatamente essa pessoa que vai falar: olha, vamos aproveitar esse momento e disparar. Vamos colocar para vender, para vender, para vender. E aí a gente vende, ganha um dinheirinho, melhora a estrutura. Lança um produto, um serviço. Vende, ganha um dinheirinho e torna a melhorar. É cíclico. Não tem como mudar. A questão é você crescer de maneira desorganizada ou com estrutura. Pedro, vou dar uma chance para você aí, meu amigo. Fala, senão o negócio aqui. Algo que você, complementando o que você falou, minha amiga, importantíssimo analisar essa estrutura. Por quê? O meu maior problema na gestão de tráfego com o meu cliente é justamente isso. Eu gerar demanda e ele não ter capacidade para suprir essa demanda. Então, muitas vezes eu fazia campanhas com leads qualificados e a equipe comercial não dava conta de atender essa pessoa com excelência. Nossa, para você ter uma ideia, minha amiga, eu finjo às vezes ser um cliente, né? O cliente oculto, né? E vou lá e mando mensagem para o comercial e eu vejo que o problema está lá. E eles aí dizem, só chega ali de desqualificado, essa é a desculpa. Mas na prática é o atendimento que é péssimo. Então, assim, isso é um problemaço. Não adianta tráfego pago, não faz milagre. Não dá para eu fazer tudo. Eu consigo trazer o lead para a pessoa, mas você tem que trabalhar essa pessoa. Não é impossível. Até o pior do gestor de tráfego vai trazer alguns leads qualificados. Não tem como. Então, assim, na prática, isso sinceramente, para mim, o maior pilar em relação é o comercial. Porque, Uhum. porque, sinceramente, sendo sincero, hoje em dia, até uma pessoa iniciante vai no YouTube e faz uma campanha de tráfego pago. Então, assim, para começar, qualquer um começa no tráfego pago. Então, o importante é o atendimento. E esse é o maior diferencial. Você lá, a Márcia, inclusive, que ela está aqui ao vivo, ela é
nossa, é o cliente ideal, é a pessoa que eu queria ter 30 massas comigo, porque ela tem um atendimento humanizado, envolvente, carismático, ela é fera, atende o cliente como ninguém. Então, assim, eu vou até chamar a Márcia para fazer uma live com a gente aqui, porque Olha, ela é sensacional, sinceramente. Então, assim, a gente faz campanhas, é só alegria, é agenda lotada direto, ela fechando datas, mais datas futuras, o pessoal procurando ela para fechar daqui para o ano que vem, para você ter uma ideia. Então, assim, prova do quão ela é tão boa. Então, assim, se eu. Nossa, minha amiga, quando eu pego empresas que têm um comercial bem alinhado, tem uma pessoa desenrolando no atendimento, é só sucesso. A empresa cresce, que é um absurdo. Agora, gente, fica direto, desculpa de desqualificada, aí não dá, aí não dá. Infelizmente, até então, assim, esse foi o problema que eu mais enfrentei do ano passado para cá, né? Porque, assim, eu tô na gestão de tráfego há 3 anos, né? Mas só que, assim, fazendo realmente, assim, para terceiros mesmo, só desde o ano passado. E graças a Deus, assim, Deus está abençoando e está tendo uma evolução incrível. E tem trazido o cliente certo, a pessoa certa para mim. E infelizmente, às vezes, a pessoa certa não está no momento certo da vida. Ela é uma pessoa incrível, maravilhosa, mas às vezes está fechada para essas mudanças e recomendações que eu faço. Porque, para mim, é impossível fazer uma gestão de tráfego sem mentorar a pessoa em outros aspectos. Então, assim, a pessoa ganha de bônus uma mentoria incrível que ela pode toda semana encontrar comigo e eu ajudar a ter no negócio dela, mas muitas vezes ela não está aberta para essas mudanças, ela não está no momento para isso. Infelizmente, às vezes é o caso, né, de demitir o cliente porque não dá para prosseguir. Porque, graças a Deus, assim, a gente já está conseguindo escolher cliente, graças a Deus, né? Então, assim, quando eu vejo que não dá para ajudar, não adianta eu ficar na empresa só recebendo todo mês sem conseguir ajudar a pessoa. Já teve é, caso mesmo, minha amiga, teve caso de fazer campanha em menos de um mês, ter 300 leads, 300 hum, pessoas, 329 para ser exato, e não saiu uma venda. Aí essa pessoa disse, nossa, Pedro, eu tenho que melhorar no meu atendimento. A menina também comprou um treinamento para ela. Aí eu disse, maravilha, você está corretíssima, vamos fazer dessa forma. Porque estava chegando pessoas interessadas, só que, caramba, como é que não fechou uma venda? Aí você vai analisar as conversas, descobre que a pessoa não está fazendo uma série de coisas básicas, como dar um bom dia, como falar o nome do cliente, como usar a palavra você, que é a segunda palavra mais persuasiva do mundo. Então, assim, a primeira palavra mais persuasiva do mundo é o nome da pessoa. A segunda é o você. Então, diga para vocês, quando iniciar o atendimento, tente falar o máximo possível o nome do cliente e use você também, tá bom? Ai, ai. Vim até o Pedro pelo atendimento maravilhoso que ele me emprestou em outro curso. Olha só, gratidão, né? Sergi. E uma coisa que você falou, eu tava pensando aqui quando você falou tráfego não faz milagre. Gente, tráfego é só uma porta. Pedro, Verdade. cliente na porta da gente. Se você não abre essa porta e tem esse atendimento humanizado, também precisa ser técnico, porque existem perfis de clientes, né, diversos. Um quer mais empatia, o outro é muito analítico, o outro ele quer dados comprovados. Então a gente tem que conhecer quem é que está chegando para a gente. Como é que eu Verdade. falo a língua dele? Então, assim, Pedro abriu a porta. Agora, quem faz esse cliente chegar e ficar bem e querer continuar somos nós. Não dá pra gente. Tá vendo? Pedro falou tudo, ó. Não tem milagre, não tem palavra mágica. Tem que estar tudo muito dentro de um contexto. Senão o cliente não fica. Ele pode até comprar, mas é uma vez na vida e acabou. E não é isso que a gente quer. A gente quer clientes que conheçam o nosso produto ou serviço e vá subindo aquela escadinha, né, Pedro? A gente não Excelente. precisa fazer uma coisa só, mas ele só vai Inclusive, de um nível para o outro se ele ficar muito satisfeito com aquilo que ele é, encontrou no início. Não é isso? isso, inclusive, Rosana, uma coisa importantíssima que você falou, a questão do cliente ele navegar com você através de uma esteira, né? Então, assim, tenham em mente, pessoal, que o tráfego pago, ele trouxe o cliente para você, só que você não vai ficar sempre atrás de um novo cliente. Ah, o melhor cliente, eu quero mais clientes, mais tráfego. Não, aquele cliente que chegou para você agora, para a maioria dos negócios, é possível comprar de você de novo. A não ser que seja uma funerária, por exemplo, né? E o cliente ele só usa uma vez, né? Mas, no geral, a maioria das empresas consegue vender de novo, de novo, de novo para o mesmo cliente. Então, o custo com tráfego pago, ele é para aquisição do cliente. Mas você pode trabalhar esse lead para comprar de você uma vez,
Vou dar um exemplo da Márcia aqui de novo. A Márcia, inclusive, eu estava dizendo para ela, Márcia, você está anotando a data de aniversário das crianças que você atendeu? Aí você entra em contato com a mãe quando tiver um mês antes, ano que vem, e você já fecha o evento para o ano que vem. Porque aí você nem vai investir nada de tráfego, você vai pegar esse mesmo cliente que já comprou, que você já confia, e marca, aproveita e faz incentivo. Dá 10% de desconto para a pessoa já deixa, se ficar mais animada para marcar. Então aí, olha só, o mesmo cliente pode comprar de novo, de novo. A mesma coisa é quando você desenvolve um novo produto. Por exemplo, a maioria do pessoal da mentoria já comprou alguma coisa de mim. Por exemplo, lá no YouTube, eu recebo muitos leads do YouTube, eu ajudo através de um vídeo resolvendo um problema, e a pessoa às vezes não consegue apesar do vídeo. Aí o que é que ela faz? Ela vai lá, ela vê lá nos comentários que tem uma mini consultoria, 30 minutos de mini consultoria por R$ 97. Aí, opa, quer dizer, R$ 97 ele já pode me ajudar? Eu quero resolver, resolve. Entra em contato comigo, a gente resolve. O que, que acontece lá na mini consultoria? Eu ofereço a mentoria. Inclusive, acredito que ela está por aqui, a última pessoa que fez isso foi a Regina. E a Regina deve estar com a gente lá no grupo da mentoria por conta disso. Outras pessoas que estão no grupo de mentoria são mentorados individuais, que também compraram alguma coisa de mim, seja um curso, seja alguma coisa mais acessível, mas que elas andaram na esteira. Então é possível você vender de novo, de novo, de novo para a mesma pessoa, se você tiver pensado nisso estrategicamente. O tráfego pago vai ser a porta de entrada. Então, assim, não perca tempo pensando muito. Nossa, o custo lead está tão caro. Nossa, eu estou gastando R$ 7 por mensagem. Mas, nossa, se o teu produto, por exemplo, eu já vi, Rosana, gente com um produto de R$ 500 chorando porque o lead custa R$ 10. Vê só, aí fecha uma venda só, paga o tráfego do mês inteiro. E a pessoa chorando por conta de 10 conto. Enquanto isso, chegando leads qualificados. Aí você se compara muito, aí vê um vídeo. Nossa, fulano tá com lead a R$ 1,70, tá com lead a 93 centavos. Ah, que legal, eu quero isso. Mas às vezes você sacrifica a qualidade pelo preço. Não adianta ter 100 leads a 93 centavos e lotar de gente curiosa que não vai comprar de você. Então é isso também. Sim. Sérgio falou uma coisa ali interessante, ó. O cliente satisfeito, ele não só continua comprando, mas ele indica. Então, Exato. gente, olha, não tem propaganda na Globo, nenhum outro veículo de comunicação que venha ser mais importante do que um cliente satisfeito. Propaganda, a gente fala o que quer. Você mente, você paga, a pessoa inventa qualquer coisa ali. Mas quando é o cliente satisfeito, ele é uma referência. Esse cliente tem família, tem amigos, ele é um influenciador. Então, se ele atesta o seu valor, você praticamente está com a venda pronta ali. É só você receber esse cliente e encantar. Eu fecho o pacote de mentoria. Aliás, não é nem só a mentoria que Pedro está fazendo comigo, não. Programa de acompanhamento que une mentoria e consultoria. Eu fechei uma venda esses dias de R$ 6.000 por indicação. Olha A só. venda ficou pronta. Eu só precisei conversar, mostrar, marquei reuniões para ela poder entender direitinho, né? Porque se a gente for parar para pensar, não é um valor tão baixo, mas em termos do que ela leva, que é um acompanhamento de 6 meses, um plano de ação que eu vou fazer, está ali o tempo todo com essa cliente, o valor ele se torna muito maior do que o preço. Mas a questão que eu quero falar é, ela veio através de alguém. E um outro detalhe, ó, quando o Sérgio falou que o cliente ele indica, e ainda tem outra questão. No sábado eu fiz uma palestra para o público voltado para a área de saúde, de bem-estar e de estética. Eu falei, olha, gente, o cliente ele também é um dos melhores consultores que o seu negócio vai ter. Às vezes, a gente pode ficar chateado. Ah, o cliente falou isso, reclamou, não sei o quê. Falei, gente, o cliente que reclama é o cliente que quer continuar com você. É quem quer comprar. Quem não quer, fala, ah, não atendeu bem, não? Tchau, eu vou para o Exato. concorrente. E Não é? eu tenho uma Entendi. curiosidade incrível para te contar sobre isso. Sim, Mês passado, eu tive um probleminha com a minha internet aqui. Porque vocês veem que eu estou direto em reunião com cliente, enfim, eu preciso de internet, resumindo. Aí eu entrei em contato com a empresa que presta serviço aqui para mim. Porque estava caindo pra caramba. E eu perdi 2 reuniões por conta disso.
Aí, realmente, pessoal, indicação é maravilha do mundo, né? O pessoal comentando aqui. Eu amo indicações, quem não ama, né? Acho que metade dos meus clientes, se não mais da metade, foram tudo indicação, graças a Deus. Aí, enfim, vê que loucura, né? Tu falou agora em relação ao feedback negativo, né? Aquele cliente que reclama, né? Realmente, o cliente que reclama, ele quer realmente estar com você. Inclusive, eu fiz uma reclamação dizendo que a minha internet estava muito ruim, eu estava pensando em trocar. Só que realmente a minha intenção era, nossa, eu vou reclamar com eles para ver se eles melhoram. Sabe o que ela disse? Tá certo. Simples assim, tá certo. Aí eu disse, nossa, aí eu comentei, né? Hum, eu não lembro o que eu comentei exatamente, mas eu disse assim, né? Assim, me impressionei com aquilo ali, porque parecia para eles que eu estava sendo muito descartável, né? Só que aí ele pegou, não, é porque a gente dá liberdade para o cliente sair ou não e tal, não sei o quê. Aí beleza, né? Passou-se um tempo, eu disse, vou trocar. Já que é assim, né? Eu vou trocar. Só que eu tô na correria, não tive tempo para trocar. Já faz um mês isso. Aí o que aconteceu? Esses dias eu peguei e esqueci de pagar. Eu esqueci de anotar. É porque o meu negócio é aqui, gente, é só anotar. Eu anoto tudo, agendinha, tudo certinho, porque senão eu esqueço as coisas. Aí eu esqueci de pagar a internet. Aí eu mandei assim, um emoji, eu mandei assim pra eles, né? E, esqueci de pagar a internet. Você pode mandar o comprovante, um emoji assim, tipo, descontraído, né? Sorrindo, tipo, me escondendo assim, né? Aí ele pegou, sabe o que responderam? O link do boleto para pagar e mais nada. Olha o atendimento, olha o nível de atendimento. Eu fico pensando até agora se o dono atende, se quem atende ali, porque se for o dono, se não for o dono, as pessoas ali do atendimento estão acabando com. Aí depois a gente não consegue colocar o olho nisso, né? A gente tem que estar Viu? analisando esse tipo de coisa, porque a gente não sabe o que, que o atendente está fazendo com o nosso cliente. A gente tem que estar de olho sempre, verificando conversas, analisando. Agora, quando você deixa a empresa solta, assim, largada desse jeito, a pessoa faz o que quer às vezes, né? Não é todo mundo, existem pessoas responsáveis, mas existem pessoas responsáveis. E a gente, como empreendedor, como empresário, tem que ter esse olho no negócio sempre. Isso. E assim, ó, Pedro, não é uma questão de querer centralizar, querer fazer tudo, mas nunca tire a responsabilidade dos seus ombros. O seu negócio vai bem, a responsabilidade é sua. Para o bem ou para o mal, o líder é o responsável. Se a equipe não está bem, quem contrata é você. Quem treina é você. Quem precisa avaliar é você. E quem tem que promover o mercado de trabalho, se não estiver legal, é você. Então, assim, ser dono de negócio é algo muito sério. É É. algo que requer muitas habilidades. E outra coisa, eu ainda pensei em uma questão aqui. Ah, sim, falando. Peraí, ainda. A Márcia tá por aí, a estrela. Tem uma pessoa que. Ah, sim, empresa que não prepara o funcionário, não incentiva. Exatamente, isso. E tem também, Sérgio, a figura do empresário que ele se exime de responsabilidade. Olha só, é a Sergi, viu? É Sergi. E, É, pai, eu estou colocando um nome aqui onde não tem. Sergi, desculpa, é, jamais. ah, A gente tem que ter esse cuidado o tempo todo, não é? De estar acompanhando, de ver indicadores, de falar, olha, se estiver errando, gente, ó, errar é humano, mas persistir no erro não. Então a gente precisa chamar para conversar. Ah, e não é só com funcionário, não. Eu estou me lembrando aqui que uma das matérias que eu mais gostava de ministrar aula era gestão da qualidade. olha Muitas só. vezes, Pedro, a gente não tem um fornecedor adequado para nos servir. E aí eu falava para os meninos lá, falei, gente, ó, às vezes você tem que treinar o seu fornecedor para oferecer aquela parte do processo, aquela matéria-prima, seja lá o que ele te ofereça, com qualidade. Então, o que é treinar um fornecedor? Será que eu tenho que chamar o fornecedor e montar uma aula com slide, com não sei o quê? Não, gente. Treinar é simples. Treinar é conversar. É você mostrar, falar, ó, fulano, essa parte aqui que você fez destoa da qualidade daquilo tudo que você me entregou. Bora ver onde é que está o problema? Será que eu não consegui me expressar da forma como eu gostaria? Porque assim, gente, ó, Pedro sabe disso porque Pedro também estudou administração. Mais de 70% dos problemas do negócio tem a ver com a comunicação errada. Às Verdade. vezes, você acha que está transmitindo para o cliente, para o colaborador, para o fornecedor, aquilo que a gente deseja. Mas uma coisa é o que eu falo, outra bem diferente é o que o outro entende. Então, tá vendo como tudo no negócio
são pecinhas que vão se encaixando. Não dá para a gente abrir mão de nada, tem que olhar. Pedro falou nessa questão, né? Você tem que saber o que o seu colaborador faz. E é verdade, a gente tem que saber tudo o que acontece no nosso negócio sem que a gente fique preso no operacional, apagando incêndio, porque a pessoa que sai ali ó, a triângulozinho, né, Pedro? Aqui, gente, para quem não conhece, esse triângulozinho é a hierarquia dentro da empresa. No topo está a visão estratégica, está o presidente, está o dono. Então, por mais que a gente entenda tudo que acontece ali dentro da estrutura, a gente não pode se eximir da responsabilidade de mapear o mercado também, de traçar planos para o crescimento da empresa. Então, não adianta ficar apagando incêndio. Ah, se eu não fizer, ninguém faz. Porque minha equipe isso, minha equipe aquilo. Gente, eu falei mais cedo, quem contrata a equipe somos nós. Se a equipe não dá conta, o problema está comigo. Então, assim, eu tenho que cuidar da operação sem deixar de enxergar onde eu quero chegar. E o grande problema de muitas empresas no mercado é esse. O dono, ele não consegue pensar, ele não consegue planejar, porque quando ele abre a empresa no dia ali, seja ela física ou virtual, é uma quantidade tão grande de problemas que ele se perde. Então, se a gente não tem alguém para estar ajudando, orientando, é muito comum que você fala, nossa, eu trabalho feito um louco, eu estou aqui o tempo todo, trabalho sábado, domingo, feriado, eu faço mais do que todo mundo, eu vendo, eu sei que eu vendo. E onde é que esse dinheiro vai parar? Verdade. Pior que é mesmo. Desce no ralo, porque você não está vendo o negócio como um todo. Você está, às vezes, pagando uma equipe para fazer uma tarefa, uma atividade, e quem está fazendo é você. Ou porque você não tem boa capacidade de liderança, ou por Aconteceu isso comigo. inúmeras razões. Como é, Pedro? Já aconteceu isso comigo, né? Teve uma Ah, pessoa que eu, assim, eu gostei bastante, sabe? Aí não. resolvi, estava me ajudando em algumas coisas. Só que, assim, infelizmente, ele não estava entregando o que eu pedia, né? Eu solicitava algumas coisas como criativo, copy, para fazer implementar uma coisa para mim e passar. Olha só e eram 4 horas, tá bom? 4 horas que a gente que ele tinha. E geralmente eu não pedia nem coisas que duravam uma, duas. Então, assim, no trabalho online, a pessoa estava lá, poderia fazer a qualquer momento, durante a tarde ou à noite, se ela quisesse. Só que passavam-se dias e não entregava. Aí eu mesmo fazia relatório. Aí, enfim, chegou a um ponto que, assim, complicou muito isso, sabe? Enfim, né? E, nossa, isso atrapalha demais, minha amiga. Aqui o pessoal tá até comentando aqui, pra eu trocar a internet. Vou trocar, Nice. E a Márcia, se preocupa não, Márcia. A gente tava falando bem de você aqui, viu? Tava falando que eu queria 30 Márcias aqui aqui clientes, que seria uma benção, meu Deus do céu. O atendimento da Márcia é astronômico. Gente, vamos preparar aqui o curso da Márcia, de atendimento ao cliente, curso de vendas da Márcia, vendas humanizadas com a Márcia. Aí, legal, velho? É isso aí, show de bola. E eu tô aqui falando, troca a internet. Eu nunca tive problema com o Pedro na internet. Só tô entrando no fluxo aqui para descontrair um pouco. Pedro, Vamos nessa. da gente abrir espacinho para pergunta, para comentário. Opa, maravilha, pessoal. Alguém quer entrar ao vivo com a gente aqui para tirar dúvidas sobre o seu negócio? Aproveita, porque vocês têm aqui na mão uma das maiores administradoras do Brasil. Minha filha é aula em faculdade, é aula em pós-graduação, doutorado. A mulher é desenrolada toda. Então aproveita esse momento para ter mentoria gratuita. Comenta aqui, eu quero, que eu te chamo aqui para a live. Tu entras ao vivo aqui com a gente, tira tuas dúvidas. Vamos lá, vamos lá. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Gostei. Vamos nessa. Vai ser Sergi, viu? Que eu passei a live chamando ele de Sérgio. Aí eu de mim. Opa, pô, vou convidar a Sergi agora. Eu vou convidar ela agora. Cadê? Entrar ao vivo com o Sergi. Convidei a Sergi. Vamos nessa, Sergiane. A Sergi tá perguntando qual a tua área aí. Ah, sim. Eu estava lendo aqui, mas como eu fiquei mexendo toda hora nas mensagens, eu não sabia se estava falando em relação a mim ou Márcia. Márcia está em uma fama, meu Deus. Você roubou o espaço, Márcia. Nem conheço, já tô com ciúme. Olha eu descabelada aqui fazendo uma live, meu Deus. Olha ela aí, cadê? Eu tô Agora pronto. por que eu não te vejo? Meu Deus.
E o pior é que eu só tô escutando a CG, eu não tô vendo também. Também não tá Aí me tá, vendo? Peraí, deixa eu ver. Eu tô vendo. mas É Márcia? deve ter um bug. Não, foi a CG. Melhorou? A CG tá na mentoria também. A CG, ela entrou na mentoria e ela tá virada aqui no mercado financeiro, minha gente. Olha, Ela, ela agora também vai mentorar, vai começar a abrir a mentoria dela. Quem quiser aprender como ter essa renda extra de quanto CG, até quanto CG você dá para ganhar de renda extra, o Olha, principal. eu vou falar para vocês uma frase que o meu marido tem, que o meu marido me fala. Dinheiro faz dinheiro. Você consegue fazer dependendo de quanto você tem. Com pouco dinheiro, você faz pouco dinheiro. Quanto mais dinheiro, você faz mais dinheiro. Mas vamos consciente ali, vamos buscar ali com R$ 2.000, vamos buscar dobrar ele no mês, já tá ótimo. isso. Excelente. Não vamos fazer Concordo. loucura, que o mercado financeiro, da mesma maneira que ele te dá, ele te toma com muita facilidade. Eu tive uma experiência não tão boa. No meu caso, ele tirou. Mas a Pronto, maioria das foi uma pessoas. das. Maravilha. Ó, foi uma das rendas, inclusive, que eu tentei, né? Naquele tenta, investe, daquele ano lá. Ali foi, nossa, foi um ano complicado, mas foi muito aprendizado. Hoje eu vejo o quanto aquilo ali foi bom para mim, sabe? Na época a gente não vê isso, né? Mas agora eu Uhum. vejo. E uma delas foi essa: era robô de investimento, aprendendo a leitura dos gráficos. Só que eu ficava muito ansioso. Quando eu vi o dinheiro se indo embora, eu, ai meu Deus, eu vou vender. Mas isso é o que toma dinheiro da gente no mercado financeiro, ansiedade. É Eu Verdade. isso. demorei 5 anos para aprender a controlar isso. Eu Uau! acredito. Agora eu quero entender o que que é. É Márcia, né? Não, é. Ana Márcia é a famosa do O grupo. que que a Rosana faz? Eu não estou entendendo. Não, Qual eu que é sou a área da Rosana? certo. Eu sou administradora e eu presto consultoria e mentoria para pessoas que já têm o negócio e querem estruturar melhor para escalar. Já vejo a... Financeiramente falando, que você fala? Não, estrutura da empresa de uma forma geral. Já vejo uma parceria com você aí, viu, futuramente. Tanto a área de atendimento ao cliente, vejo a questão também de processos de qualidade para fazer padronização. A gente fala a respeito de até da comunicação mesmo, não voltada para o tráfego pago, não é? Mas a estrutura que o negócio precisa ter para você chegar ao seu cliente e fazer a sua entrega de maneira que você garanta excelência para ele e você faça o seu negócio crescer de forma estruturada. Coincidentemente, eu iniciei esse processo de montar lá numa plataforma o meu curso e falei com a moça, falei, olha, eu quero prestar um atendimento totalmente humanizado. Você coloca lá em todas as páginas o meu WhatsApp, eu vou atender cada um individualmente. Eu faço questão. Por quê? É uma coisa que eu sempre procurei. Eu encontrei o Pedro, que ele me dava assessoria por e-mail em um curso que eu comprei. Ele que era o tira dúvidas lá. Falei, cara, que homem atencioso que é esse? Aí eu falei, vou sair desse curso, vou perguntar para esse cara se ele topa me atender. Olha como é que foi que eu conheci o Pedro. Olha só, que Pelo massa! Eu, atendimento humanizado dele. Ah, gratidão, Sergi. Obrigado. Foi. eu Eu, também não estou Carla. Você É, fechou a... eu acho que é um bug do Instagram, infelizmente, né? Ó, quem quer entrar com a gente aqui também? Quem quiser, é só falar também. Quem sabe, colocando mais um na live, esse bug some. mas eu acredito que eles fazem assim, porque assim, todas as plataformas são pagas, né? O Instagram ele vai arrumar um jeitinho aí de limitar, de travar, É, para te oferecer antigamente. um plus. Há muito tempo, realmente faz um tempinho que eu não vejo ninguém fazendo live em quatro pessoas, né? Quando lançou essa opção, nossa, foi muita gente fazendo, mas desde então nunca mais eu vi. Pode ser isso, pode ser que tá com esse bug e os outros convidados não estão conseguindo aparecer. Porque assim, a Rosana já não tá vendo, já não tá me vendo. Eu Rosana, tô você está conseguindo me ver. vendo? Não, eu só estou me vendo com a câmera aberta, a sua tá borrada e Pedro não aparece. E pessoal, vocês estão vendo aqui? Quem é que vocês estão vendo aqui na Tem frente? alguém que está vendo as 3 pessoas na tela? Vamos nessa. Ajudem aí a gente a descobrir esse mistério.
Mas é muito legal, eu gostei muito da ideia, viu, Pedro, de você juntar conhecimentos, tudo num grupinho ali. Maravilha. Vai que dali alguém tem interesse em algum outro tipo de conhecimento, né? É muito Isso, legal. Também acho. É isso é mesmo, Sérgio. verdade. Pessoal, Nunca olha, tinha pensado nisso. verdade, pessoal, a mentoria tem gente de diversas áreas. Lá tem terapeutas, boa, a maioria é prestador de serviço, mas tem também a Regina, que ela vende produtos focados no público de recém-nascidos. Então, assim, coisas lindas, maravilhosas. Mas, enfim, mas a maioria ali tem, acho que 30% são terapeutas. Vai ter também a nossa querida aqui, que é administradora de empresas, que é focada em soluções para empresas, né? Realmente fazer a empresa escalar e crescer, bem estruturada. Tem a CG, que é do mercado financeiro. Tem a Uhum. Carla, que ela é a poderosa do comercial. A Carla é. E a gente, eu não posso falar aqui, mas ela fecha contratos. Eu não vou nem falar, mas é cada contrato que essa mulher fecha que. Ah, Jesus. Incrível. Ela trabalha com grandes empresas e ela é muito boa no que faz também. E ela está lá na mentoria com a gente. A Socorro ali, maravilhosa, a terapeuta também está com a gente. Então, assim, é um grupo que é muito bom, sabe? E tem o Flávio que entrou recentemente, o cara tem mais de 100 mil seguidores, é incrível o trabalho dele também. O vendedor nato, pronto, eu postei no meu story hoje, né? Ele lá com a parede de anúncios, né? Muito criativo, gostei bastante daquela ali. Já mandei meu anúncio para ele lá. Amanhã vai aparecer o meu. Eu achei muito legal e é uma estratégia que vai ajudar muito o perfil dele a crescer. Nossa, é muito bom. E assim, nossa, o pessoal bem criativo, um pessoal incrível. Então vocês podem aproveitar, fazer live entre si, trocar figurinhas aí, trocar conhecimento juntos, porque um agrega, principalmente assim, vai ter gente que é da mesma área que você lá. Então, por exemplo, o Socorro pode falar lá com caramba, agora a Angélica Bin, com o esposo dela também, que está lá na mentoria. E vocês podem fazer live juntos, terapeutas e terapeutas holísticos, os três, olha só, terapeutas holísticos. Então, assim, estão bem alinhados mesmo. Tem outro terapeuta também, o Wellington. Então, assim, tem muita gente lá de nichos parecidos ou iguais, e áreas também que, como no caso da CG, que é uma área totalmente diferente, mas que juntos vocês conseguem trocar um conhecimento muito bom. Vocês podem agregar um para o outro. E outra coisa, gente, live é transferência de autoridade. Quando eu apareço junto com a Rosana, por exemplo, o público dela vai me ver com mais autoridade e pode me seguir, pode contratar meu serviço. A mesma coisa, vocês que estão aqui. Me diz aí, vocês não estão achando a Rosana muito mais incrível do que ela já demonstrava ser aqui no ao vivo? Porque aqui a gente está ela está tendo transferência de autoridade, ela está falando e mostrando o conhecimento dela, mostrando para que ela veio, que ela sabe o que faz. Então aqui, minha gente, é onde você pode brilhar para o seu público. A live é isso. E outra coisa legal para vocês, tá bom? Eu estou com um novo modelo de live que eu estou lançando, onde eu vou abrir ao vivo. Então, assim, aquela pessoa que às vezes não tem condição de estar na mentoria, apesar que a mentoria, sinceramente, está um valor simbólico ali, a mentoria semente, só não entra quem não quer, sinceramente, porque está acessível. E eu ainda estou facilitando a entrada. A pessoa que ainda diz, nossa, Pedro, eu não estou agora podendo. A gente se ajeita, paga uma parte agora, o importante é você começar. Minha estratégia dessa mentoria é fazer o pessoal crescer de verdade. Eu não, eu sinceramente, só Deus tocou no meu coração para fazer isso, porque sinceramente, assim, tá muito acessível. A pessoa ainda ganha consultoria comigo. Só uma consultoria. A Mel mesmo, que acho que ela tá por aqui também, a Mel comprou uma consultoria comigo semana passada por 297. Aí quando ela viu o preço da mentoria, ela, o quê? Porque, para quem não está sabendo, pessoal, a mentoria tá assim. A mentoria vem uma consultoria comigo, ou seja, você tem uma hora e pouca comigo lá para você ter ajuda individual. E tem 12 encontros em grupo, onde eu vou apresentar tráfego pago, vendas, inteligência artificial para negócios e muito mais, com 12 encontros, 3 meses juntos, para crescer mesmo. E você vai ter esse conteúdo semanal, suporte comigo direto no WhatsApp. Então, para quem ama aquele acesso remoto, quem já teve acesso remoto comigo sabe, né? Então, por exemplo, às vezes está com alguma bronca lá, gerenciador travou, Pedro, não consigo sair disso. Eu entro no seu gerenciador e ajudo a resolver. Então, Isso outra é coisa, muito curso de único, tráfego viu? pago de bônus. Ainda além do curso de tráfego, tem o Canva Turbo, que é um curso que é focado em ajudar você a criar criativos, criar artes legais para anunciar. E muito mais de bônus que tem lá, né? Então, assim, além de. Então, tem tudo isso e a consultoria é quanto? 297. A gestão de tráfego é quanto? A partir de 1.200. Mas lá você vai ter basicamente acesso a
a mim e todo o meu conhecimento por 297. É o Ô, preço do Pedro. lote zero. Lote zero. Quem nunca adquiriu ainda, aproveita e corre lá. Já chama no direct. Se você está vendo a gravação, deixa aqui o nome Semente, para saber que você tem interesse na mentoria Semente. E eu vou te chamar, vou te explicar e você vai entrar, porque só não entra quem não quer. Quando a gente não quer fazer, qualquer desculpa serve. Então, Pedro, não tenho condição. Entre em contato comigo. Tudo tem jeito quando a gente quer fazer. Ô, Pedro, Isso também. inclusive, eu entrei no seu projeto Semente, porque sem estar no seu projeto, você me deu uma atenção e conversou comigo sobre eu fazer uma semente para o meu curso. Meu curso é um valor muito avançado, e você falou: Poxa, Sérgio, por que que você não faz como eu, um valor semente para a pessoa ter aquele degusto e tal? Aí eu falei: Cara, esse cara merece minha atenção mais uma vez. Lá vai eu de mais uma mentoria dele, pela ideia que você me deu gratuitamente. Tá vendo? Aí, pessoal, a importância da gente não focar só em dinheiro, pessoal. Quando a gente É. foca realmente em transformar vidas, em ajudar pessoas, o dinheiro é consequência realmente. Uhum. Eu por muito tempo escutava isso e não conseguia assim abraçar essa ideia, porque eu estava em situação, eu estava, nossa, tinha época que eu não estava conseguindo pagar as contas, como é que eu vou pensar em ajudar o outro se eu não consigo me ajudar? Só que Sim. realmente assim, a gente Deus é muito bom, sabe? Quando a gente coloca no coração de ajudar, de mesmo passando por dificuldade, a gente colocar a mão na massa e dar uma força com o que a gente sabe, tirar aquele tempo para ajudar as pessoas, Deus está vendo tudo isso e Ele retribui para a gente. A gente planta essa semente de reciprocidade nas pessoas, isso volta para a gente. A pessoa se É. sente grata, quer contribuir contigo, com o teu projeto, e isso volta para você. Eu sei que talvez você que esteja vendo isso aqui deve estar passando às vezes por uma dificuldade, pensando, nossa, Pedro, eu não consigo me ver nessa situação de pensar no outro. Porque realmente eu sei que a gente, como estudando a pirâmide de Maslow, né, Rosana? A gente primeiro quer satisfazer necessidades básicas, a segurança da gente, ter um teto, ter uma renda, Uhum. mas, sinceramente, assim, pense em tirar um tempinho para ajudar também. Não foque só em fechar, fechar, fechar. Porque tem muita gente que precisa do seu conhecimento, da sua ajuda, mas não tem uma condição para pagar, sinceramente, nem R$ 10 no curso. Às vezes acontece, mas ela está ali. E se você ajudar ela naquele momento, ela não esquece, não. A maioria das pessoas não é ingrata, a maioria das pessoas são boas. Então elas podem realmente te retribuir um dia. Não faça pensando nisso, porque senão você. Tem uma música que eu amo, que ela fala assim: expectativa sempre machuca, e a vida é curta, então viva a sua vida e seja feliz. É uma música incrível. Então hoje eu estou vivendo nessa vibe dessa música. Eu planto sementes, mas eu não estou esperando que floresça em todo mundo. E uma Maravilha. questão importante também, Pedro, é que eu acredito que o retorno sempre venha. A questão é aquilo que você falou antes, ansiedade. A gente quer Verdade. que as coisas aconteçam rapidamente, e não é dessa forma. Ninguém planta uma semente, aí depois futuca lá, deixa eu ver se germinou. Aí no outro dia, deixa eu ver como é que tá. E a gente arranca a semente. Ela não vai florescer, não vai dar frutos nunca. Verdade. Você não dá nem espaço para ela fazer. Isso. Carla falou aqui que eu sou muito didática. Nossa, ganhei a noite. Brigadão. A Ô, Carla Pedro, é a mestre do comercial. Essa daí é ela que eu te falei. A rainha dos contratos. Minha amiga, ela tá em todo o Brasil. Ela vive para lá e para cá pelo Brasil, fechando contratos incríveis aí. A gente não pode falar muito sobre isso aqui, mas a Carla é fera, fera, fera. show de bola. Ô, Pedro, será que eu posso convidar o pessoal para o workshop? Fica à vontade, pessoal, aqui, ó. Aí fica à vontade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Todo mundo que está aqui com a gente é lá da Semente? Ao vivo agora, nesse momento, eu acho que a maioria. A maioria. Mas vai ter muita gente que assiste depois. Tem muita gente que não consegue estar aqui por aqui às 20 horas, mas consegue ver depois. É bonitinho. Você me apertou agora, me botou na saia justa. Eu ia fazer uma casquinha aqui e você já quebrou minhas pernas. Porque não foi para todo mundo, não, viu? Mas depois você vê, faz a listinha aí de quem está aqui. Gente, olha só, eu vou fazer o workshop peraí, é na segunda-feira. E a gente vai falar sobre o que é um negócio de mestre. É um diagnóstico muito aprofundado. Pedro fez semana passada. Aquele workshop é muito bom.
Oxe, eu recomendo demais, minha gente. Eu percebi tudo que eu estava cometendo de errado na empresa, o que estava faltando para eu crescer mais. Porque realmente a gente, às vezes, cresce depressa. Pronto, quando o comercial anda, é muito tranquilo, a gente consegue crescer rápido, mas muitas vezes a gente cresce de maneira desestruturada e isso prejudica a entrega. E eu percebi isso, eu tô um pouco prejudicando um pouco na entrega. Então, tem algumas coisas que eu preciso resolver urgente. Inclusive, cadê essa mentoria? Bora começar essa mentoria logo. Mas aí, minha gente, nossa, aquele diagnóstico que a Rosana fez com a gente, ele deu uma clareou bastante, eu consegui entender o que é que eu estava errando e já me ajudou bastante. Então, corre e participa que vale super a pena. Vai lá, fala, Rosana! Rosana, depois você vai mandar essa oportunidade aí lá no grupo da Semente para deixar gravado na mente da gente, assim? Um videozinho? Sim, pode deixar. Envio sim. Aí, assim, além do diagnóstico, gente, vocês vão fazer um mini plano de ação. Vocês vão ganhar algumas ferramentas que eu entreguei, né? O próprio PDF do diagnóstico, do planejamento, da matriz de priorização e um outro material que eu fiz, que é um pedacinho da mentoria só, onde eu ajudo ao pessoal lapidar melhor o perfil do cliente e aprimorar a oferta de valor. Mas aí, a gracinha é a seguinte, para quem está aqui ao vivo, eu vou mandar de cortesia, tá bom? Olha só, Oba! uau, tô nem acreditando, minha gente, Eu olha quero. só. Pessoal, quem está aí ao vivo, ó, já aproveita, saindo aqui da live, já corre lá no grupo da mentoria e dá um oi lá. E quem tiver aqui ao vivo e não for da mentoria, mas que honrou a gente aqui, né, que participou, já chama no direct aqui, tá bom? Que a gente te encaixa também. Com certeza. E outra coisa que eu ia falar era o quê, gente? Em relação ao workshop? Não, acho que era só isso mesmo. Fazer isso para vocês. Vai ser muito legal. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Tem um comentário aqui, eu sou tão curiosa. Pedro, muitas vezes ajudamos uma pessoa sem expectativa de retribuição, e o retorno nem sempre vem da pessoa que ajudamos. A retribuição vem de Deus, que coloca a pessoa certa no nosso caminho. Eu concordo Amém. plenamente com o que você Nossa, falou. perfeito. Eu vou até tirar um print aqui, Carla. Muito bom. Ah, que legal. Ó, a Carla falou que gostou do presente. Show de bola, gente. Vocês vão gostar muito. Assim, eu sempre acreditei que o conhecimento, ele sirva de ponte, né? Ele não pode ser muro. Eu me lembro a primeira vez na vida que eu entrei numa sala de aula. Eu estava voltando como professora. Eu fui a primeira aluna da instituição a voltar como professora. E aí, na hora que eu entrei na sala, uma pessoa perguntou assim para mim: Ô, Pro, a senhora quer que a gente chame como? Eu falei: como é que você vai me chamar? Eu falei: ué, Rosana, professora? Eu falei: até tia pode, mas não me chame de senhora. Aí comecei a rir. Aí, não, é porque tem uma pessoa que no primeiro dia de aula ele falou assim: vocês têm que me chamar de doutor. E aí colocou assim, né, aquele diploma como algo que servia de muro para separar as pessoas. E na minha cabeça, ao contrário. Conhecimento é ponte. É para Verdade. mostrar, é para fazer a gente caminhar junto. Então, Perfeito. assim, conhecimento tem que ser isso. E Pedro estava falando dessa questão de ajudar. É tão ruim quando você percebe que o outro, ele já te olha assim, pensando quanto ele vai arrancar de você. Parece que até para falar bom dia vai cobrar. É muito feio, é feio demais. Meu Deus, muita gente já me tratou assim. Por isso que eu digo, é muito feio. Constrange, afasta. Às vezes não é que você não tenha um valor para pagar por aquilo ali, né, que o outro está oferecendo, mas a sua postura faz com que ele deixe você de lado e vá procurar uma pessoa que tem toda essa humanização que a gente está falando o tempo todo. Então não Verdade. dá para olhar para a cara da pessoa e já ficar ali, toda cheia de cal. Não dá. Eu acho que quando o conhecimento é genuíno, você até, de maneira espontânea, quando você menos espera, você está falando. Não estou dizendo que a gente vai entregar tudo de graça. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? A Ô, Rosana, troca é legal. Oi? você está comentando isso aí, foi muito interessante que eu fui numa imersão essa semana em Belo Horizonte, né? E eu falei, cara, muito. O rapaz, ele ensinou o quê? Pessoas que pagaram muito caro para estar ali podiam levar outras pessoas gratuitamente.
Olha, E eu achei interessantíssimo como que o moço, a pessoa precisa, o profissional, ele precisa do dinheiro. Mas ele conseguiu fazer, eu não sei, Xixi, é uma generosidade com venda casada tão absurda que eu fiquei espantada pela maneira que aconteceu. Acontece o seguinte, ele vende a mentoria dele e vai dar lá ao vivo a mentoria. Quem comprou a mentoria tem direito a levar pessoas gratuitamente, ok? Eu fui gratuitamente uma vez e nunca mais eu entro gratuitamente. Então, se eu quiser entrar em outro workshop dele, eu vou ter que comprar. Eu comprando, eu ganho sementes. O que que é as sementes? É tão interessante, assim, além de eu levar pessoas de graça, cada pessoa que eu levei de graça é uma semente. No final, ele vai me dar a semente, a quantidade de livros que ele vai me dar, a quantidade de pessoas que eu levei. E lá dentro do Nossa, workshop, ele consegue despertar o desejo da pessoa comprar na sua mão o livro. Ou seja, eu paguei para entrar na mentoria dele e saí com o dobro de dinheiro que eu paguei para entrar de uma pessoa que ele nem conhecia e me pagou. Vocês gente, entendem? uau, ideia. Eu que achei absurdo. tão interessante. Ele gerou uma escassez que as pessoas estavam correndo, agredindo assim, para comprar o livro dele, de você, que ele nem conhece você, mas ele te devolveu o seu dinheiro todo, 3 vezes mais. A mentoria é 200 e pouco, a Uau, mais barata. E aí eu consegui levar 5 pessoas, então eu ganhei 5 livros e vendi por R$ 200 cada um. Uau! uau. Ele, Minha ele amiga, me me passa o bonificou perfil. gratuito. Ele não me deu o curso gratuito, mas lá dentro ele me deu um bônus. E aí eu Uhum. saí de lá pensando, o que eu posso oferecer para as pessoas como bonificação por estar comigo? Ou o que eu posso oferecer para alguém de graça, para lá na frente ela me indicar, despertou um sentimento tão maravilhoso em mim, que é o que você falou. As pessoas dão um bom dia e te cobram, assim. Tem pessoas que Uhum. você pagou para fazer X serviço e a pessoa, não, mas isso não estava incluso. Isso aconteceu comigo recente. E eu falei, não, tudo bem. Aí ela falou, não, fiz para você. No final eu paguei o serviço que eu fiz, que ela fez para mim e dei o dobro. Ela falou, está errado. Eu falei, eu te paguei porque você mereceu pela sua boa vontade. Olha Nossa. que maravilha, É, minha amiga. E É muito realmente é legal isso mesmo. você ganhar sem pedir. uhum. Faça o seu trabalho sem exigir tirar da pessoa mais e Sim. mais e mais e mais as vendas casadas, né? Porque eu falei, não, monta o curso para mim na QIFI. Aí ela falou, mas o link de pagamento não está incluso. Eu falei, mas o link de pagamento não está dentro da plataforma QIFI? Ah, mas é coisas diferentes. Eu falei com ela, ô, minha linda, muito obrigada. Simples. Aí eu acho que ela ficou com aquilo na cabeça, falou, ô, Sérgio, eu vou fazer para você. Mas na maneira que ela retornou, eu falei, cara, gostei. E fui lá e paguei o dobro. E agora, tudo que eu falo com ela, quando você vai cobrar, ela fala nada. É É interessante, é legal, realmente né? isso. É, O retorno, ele falando aí, vem quando você ajuda. mas ó, depois manda o perfil desse cara e pra mim isso aí. Gostei da estratégia dele, vou até seguir. Vou até seguir esse cara. E Foi, na Cláudia verdade, Guedes, estamos aqui com a Cláudia, ao vivo aqui. Cláudia, bora entrar ao vivo, Cláudia. Cláudia até me convidou para a live hoje de manhã, só que no corre-corre não deu. Aí quando eu cheguei na live, a Cláudia já estava saindo, aí ficou para depois. Cadê essa Cláudia? Cadê? Deixa eu chamar ela aqui. Chamei de novo, tô esperando você. A Cláudia, minha gente, é uma advogada poderosa que viralizou no TikTok recentemente, viu? E ela pipocou de clientes, tanta gente procurando ela, e o escritório dela, o trabalho dela. Nossa, ela tem um nível de conhecimento incrível, trabalha bem demais. Então, assim, realmente é. Enfim, show de bola. Amiga do peito aqui, a gente conversa muito, é muita resenha. Aí ela tá agora. Eita, eu até falei o nome, não pode nem estar falando aqui o nome da rede vizinha, né? Mas ela tá lá na rede vizinha bombando, tá viralizando, tá crescendo, tá fazendo live por lá. O meu perfil na rede vizinha, meu Deus do céu, sai da frente. O meu perfil lá é uma negação. Não tem nem 10% do conteúdo daqui, mas eu tô otimizando ele e tem que ter 50 seguidores pelo menos para fazer live. Eu só tenho 12. Aí pronto. Aí depois eu vou até mandar lá no grupo. Pra quem quiser dar uma chegada lá, dar uma apoiada, vai ser bom. Então, assim, lá no.
Mas é muito bom, é muito divertido as lives dela, gente. Quem quiser, já aproveita aí, segue a Cláudia, porque é muito engraçado. A Cláudia não pode participar, infelizmente. Aí aqui, aí pronto, mas é muito divertido, porque as histórias que acontecem com ela, que vão acontecendo no dia a dia, ela também está aprendendo a mexer na ferramenta, a gente aprendendo junto, aí a gente fica lá doidinho na live, sai muita história engraçada, sai muita risada, e a gente ainda consegue ajudar o pessoal. A Cláudia lá na área dela, no direito, botando para quebrar, e eu vou no marketing. Então vamos que vamos. Mas ainda não estou conseguindo entrar assim live lá, feito a gente está aqui. Eu fico aparecendo uma bolinha bem pequenininha, num cantinho. Mas enfim, tá indo, né? Muito bom. Nossa, eu vou dizer a vocês, pessoal. Quem puder criar um canal, uma conta lá e alimentar e começar realmente a produzir conteúdo a sério lá, uma hora, minha gente, você viraliza. E o interessante é que o Tik, ele tem uma assertividade muito maior do que a nossa rede aqui favorita. Ele consegue localizar teu público mais facilmente e lá você também tem a assertividade para falar de vários assuntos e ele conseguir encontrar um público melhor. Então, assim, é bem diferente. A Cláudia está até falando que lá é bem diferente, é uma rede boa, e ao contrário do que a gente pensa, a maioria, eu acredito que talvez vocês também, pensa que lá só tem jovens. Mas não, minha gente. Tem pessoas de todas as idades. E outro mito que eu vou quebrar com vocês aqui agora. Inclusive, uma mentora incrível estava falando sobre isso. Que a gente pensa que aquela rede só tem pessoas mais jovens e com pouco poder aquisitivo. A gente tem esse viés, infelizmente. Mas só o que acontece? Tem vários tipos de público com poder aquisitivo legal lá também. E que, inclusive, essa mentora falou que a renda dela, que ela tinha da empresa em vários canais agora, ela está tendo maior renda com o TIC do que com todos os outros canais de vendas dela, para vocês terem ideia. Só de lá ela está conseguindo, ela basicamente quase que triplicou a renda dela principal só com as vendas que ela tem por lá. Então, é um canal que vale a pena investir. Eu estou começando a minha especialização lá. Essa semana eu vou começar a estudar mais a fundo, técnicas, enfim, porque aqui, graças a Deus, aqui, o que funciona para vender, eu já aplico, né? Porque realmente, né, muita gente aqui, infelizmente, está muito presa na questão de, eu quero, eu só vou ganhar dinheiro se eu viralizar, eu só vou conseguir se eu tiver muito engajamento, se tiver curtida nos meus posts, mas tá aí. Cliente meu com 300 seguidores, vendendo mais do que pessoas com 10 mil. Eu tenho os dois. Lá na mentoria você vai encontrar pessoas que têm mais de 10 mil seguidores e que não estão conseguindo vender bem, enquanto tem pessoas com 300 seguidores que estão vendendo 3 vezes mais do que no ano passado, porque está sendo acompanhado e está conseguindo aplicar e colocar o que dá certo no ar. A pessoa já ganhou o comercial, já ganhou o tráfego, está crescendo, bombando. Então aí é que está a diferença, né? Ter um negócio bem estruturado, né? Como a gente tem falado aqui desde o princípio da live, né? Isso. É isso. E uma questão também, sabe, Pedro? Deixa eu ver aqui. Ô, Socorro. A Tá Socorro tá saindo. na Espanha, minha gente. Está acompanhando a gente da Espanha. Tem que dormir, tem que dormir. 5 horas de fuso horário, minha gente. Sim, 5 horas, né? A Socorro, Gente, eu ela... queria dar meu último depoimentozinho rapidinho aqui, que eu tô indo embora, que eu tenho que fazer dever com minha menina, uma coisa rapidinho. Tá certo. Quando eu conheci o Pedro, depois eu fui fazer uma mentoria com ele e eu comecei a vender os quadros, esse quadro que tá atrás dele. Aí eu já mexia com dinheiro, era para mim estar no mercado financeiro mesmo. Era isso mesmo. E eu vendia os meus quadros a 300 e pouco, acho que 399. O Pedro falou comigo assim: não, nós vamos vender o quadro a 689. Eu falei, gente, isso é impossível. Como que ele vai conseguir? Tipo assim, ele não. O Pedro, uma coisa que eu já achava caríssima, ele pegou e dobrou o valor e falou assim: eu vou te mostrar que vende e nós vamos trabalhar com esse valor. Pensei, loucura. Pois ele não conseguiu dobrar o valor e vender todos os quadros. Nossa, que legal. Um quadro que eu vendia R$ 300, ele colocou 689. Eu achei aquilo uma loucura. E É foi uma porque loucura que funcionou, porque ele tem a ferramenta, ele tem a Gratidão. habilidade. Então Gratidão mesmo. só falta a gente ter a habilidade. Se tá difícil, É. é porque você não tem habilidade suficiente, né? Às vezes, quem está de fora percebe mais o nosso valor do que a gente mesmo. Então, quando eu Com vi os teus certeza. quadros, quando eu vi a qualidade do teu produto, eu disse, nossa, isso aqui tá barato, dá para vender a R$ 1.000, imagina para dobrar o preço. Porque a percepção de valor, quando eu perguntava para as pessoas, quanto você acha que vale um quadro desse? O pessoal dava milhares. Eles falavam que achavam que era milhares, porque, nossa, olha a qualidade das notas. É muito real. Todo mundo que eu entro numa reunião pergunta, esse quadro é de verdade?
Até hoje. 90% das reuniões que eu tenho, essa é a primeira pergunta que me fazem, para você ter uma ideia. Então, são quase com uma percepção de valor muito grande. As pessoas pensam realmente que é real. Eu quase tirei daqui, porque o pessoal não pensar que isso é real e me sequestrar. Mas então, eu vou deixar, eu amo tanto esse quadro. Foi um presente um dos presentes que eu mais gostei até hoje, então eu não vou tirar, não. Ó, tô correndo risco de sequestro, Serginho, tanto que eu gosto dos teus quadros. Nada. Quem sabe eu faça futuramente para dar de brinde para os meus alunos. Ah, olha. Olha, isso aí é o. Nossa, menino, já Porque estou quase me inscrevendo já. você não me propôs o desafio. Falou, Sérgio, faz o desafio. Eu falei, qual o desafio? Eu pensei, desafio de prometer a pessoa de fechar 21 dias positivos. E se eu conseguir incentivá-las a seguir, a conseguir parar? Falar, não, você vai ganhar isso aqui. Né? Olha aqui, tô tendo essa semente agora, hein? Muito bom, minha amiga. Perfeito. Amei esse desafio. Perfeito. É 21 um dias no brinde, positivo. né? É uma bonificação por você ter conseguido, assim, seguir. Porque o impulso, a ansiedade não é fácil. É, Uhum. minha amiga. Caramba. Gente, foi um prazer estar com Ah, vocês. Agora eu me vou, mas prazer. Eu estou aguardando lá, viu, Rosângela? Você comentar lá e dar, que eu tô nesse workshop com você, hein? Pode deixar. maravilha. Um prazer ter você aqui. Socorro Prazer para foi todo meu. ela estava ali despedindo, porque vai dormir também de madrugada. Maravilha. Mas eu acho que a gente está finalizando por aqui, né? Isso, aham. Ah, como é para o pessoal receber o guia? Eles têm que Ah, escrever o guia. pessoal, deixa qualquer comentário. Deixa um comentário na live, vocês vão receber automaticamente o fluxo. Ah, eu sou o menino das automações agora, minha gente. Aqui é tudo automatizado. Comentou, recebeu. Legal, entendi. Show de bola, então. Pronto. Então, mais alguma coisa? Quer fechar aqui, Rosana, pra gente? Não, tá tranquilo, então. Para mim é só dizer Perfeito. que é enorme. Eu Parece assim. amei esse encontro. Gratidão por tudo, Rosana. Foi de grande aprendizado para mim também. Mal posso esperar para o nosso encontro na mentoria, minha amiga. Eu tô doido para colocar esse negócio aqui para crescer de maneira saudável, sustentável, sem desmoronar nunca mais, em nome de Jesus. Então, assim, estou ansioso por esse dia do nosso encontro. Pessoal, aproveitem. Esse workshop é ouro. Vocês vão ver o quanto isso vai impactar a empresa de vocês, tá bom? Eu recomendo sempre o seu trabalho da Rosana. Ela é uma profissional excelente. É uma mentora poderosa. Eu disse a vocês, mentora poderosa. Então a gente vai se despedindo por aqui. Foi um prazer. E nos vemos na próxima live. E quem sabe com um de vocês de noia. Vamos lá. A mentoria está lá aberta. Ó, engaje, interage, minha gente. Vocês são um grupo seleto que vai crescer extremamente em nome de Jesus esse ano. Eu creio, estou profetizando a vida de vocês aqui. Receba! Ó, Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau. beijão a todos. Tchau. Tchau.